Agora vai melhorar. Estou vendo aqui, Maria Cristina, Ellen entrando. Ah, chegou aqui, Oswaldo já está aqui. Vamos lá, já deixa eu chamar a fera. Deixa eu só aqui. Só um pouquinho, pessoal. Meu amigo, que vai bater um papo com... Aê, chegou. E aí, meu amigo? Oswaldo Simonelli, peço desculpa aí, eu entrei e tive que sair, porque o local onde eu estava, como a gente está em home office, né, Imagina. Oswaldo? A minha internet oscilou, corri aqui para um outro lado aqui do canto. Não, Mas, imagina. legal, legal. Estamos aí agora ao vivo, acredito que agora estamos firmes e fortes aí com a internet. Mas vamos lá, iniciando então, na verdade, não é um convidado, né? Na verdade, isso aqui é uma live conjunta, um pouquinho diferente. Nós estamos desde o ano passado, eu acho, né, Oswaldo? Já tentando organizar essa live. A gente se encontrou aí pessoalmente em fevereiro, já conversamos a respeito de marcar uma live, conversar aí a respeito desses temas. Agora a gente está fazendo especificamente aí, tratando das circunstâncias excepcionais aí do coronavírus. Então, aí para quem não conhece, uma das maiores referências em direito médico no Brasil, sem sombra de dúvidas, é um prazer e uma satisfação estar falando com você agora na nossa primeira, espero que muitas aí lives que certamente virão aí pela frente. Mais uma vez, bem-vindo, boa noite, vamos bater um papo aí com a turma. Vamos lá, Oswaldo. Maravilha. Vocês estão me ouvindo bem? Show, Tá show. legal? Eu estou muito tranquilo, tranquilo. Ah, maravilha, maravilha. Pô, Diogo, eu que agradeço aí. A gente já havia conversado, né? Quantos pontos de intersecção tem aí entre o direito médico e o trabalhista, né? Exato, exato. Deixa eu até baixar aqui. E o quanto seria importante a gente conseguir fazer essa live conjunta, já por diversos assuntos, né? Exato. E agora, então, nesse momento específico, é que a gente está vendo o quanto estão saindo medidas aí que afetam ambas as áreas, né? Uhum. Então, te agradeço demais aí pelo convite para a gente estar fazendo esse bate-papo hoje. Show, show. Então, Oswaldo, assim, como a gente falou, né? A gente já estava para ajustar essa nossa live, mas diante aí dos últimos acontecimentos, aí essa pandemia, esse estado de calamidade declarado, nós temos as problemáticas da área trabalhista, que agora, assim, eu tenho comentado aí com alunos, pessoal que me acompanha aí nas redes sociais, a advocacia trabalhista empresarial nunca teve, talvez, maior evidência quanto esse atual momento, né? E tem um papel relevante, na minha concepção, de manter empresas funcionando, fazer um esforço gigantesco aí para a gente ajudar os nossos clientes a manterem empregos também. E na área médica, acredito que também vocês estão passando aí por uma verdadeira revolução de inovações legislativas também. A gente dorme, no dia seguinte a gente acorda com uma medida provisória nova, né? Ontem, muita gente falando da live com o Jorge Mateus, durante a live apareceu mais uma medida provisória que impacta a área trabalhista. Então, a nossa ideia hoje, a gente, naquilo que comunica essas duas áreas aí, porque de fato tem alguns reflexos, sim, da área trabalhista que podem importar algumas situações no direito médico e vice-versa, né? Nós estamos ali, medida provisória 927, que trata das questões de atestados médicos, aqueles periódicos admissionais, demissionais, que deu uma modificada. Isso está impactando, até porque precisamos de médicos para realizar esses exames. Então, a ideia então desse nosso bate-papo hoje é mais ou menos nessa linha, né, Oswaldo? Naquilo que a gente comunica e de que forma a gente pode ajudar, então, os nossos clientes aí, esclarecendo dúvidas. Pessoal, quem quiser, vai colocando aí perguntas, na medida do possível, a gente vai estar tentando responder. É isso, né, Oswaldo? Não, é isso mesmo, né? Como você falou, quer dizer, ontem metade do pessoal estava vendo
La Casa de Papel, né, que se estreou na sexta-feira, metade estava vendo a live do Jorge Mateus, e enquanto isso uma nova medida provisória saía, né? É verdade. Então a gente está tendo que realmente exercitar todo o repertório jurídico aí para conseguir interpretar, né? Legal. Não está sendo fácil, né? A gente está vendo coisas muito novas, né? Que eu até brinco, né, com os alunos, tal, essa história de requisição administrativa, né, que é uma coisa que a gente sempre ouviu falar na faculdade, mas não imaginava que isso fosse aparecer na prática algum dia, né? O Estado ir lá no particular e pegar o bem do particular e pegar o serviço do particular e trazer para o Estado. Quer dizer, a gente ainda está patinando e vendo como a gente vai conseguir, né, estabilizar essas relações. Acho que esse que é o mais difícil, né? Exato. A gente está indo para alguns extremos enfim, a gente tenta sempre não partir para a judicialização extrema, né? Mas a gente está vendo que o judiciário é que vai acabar fazendo um fiel da balança para poder equacionar, né, essas relações, né? Aqui na área trabalhista nós também temos isso, tá? Tem um artigo na CLT, o artigo 486, o chamado Fato do Príncipe, que assim, não tem praticamente, assim, a gente é um artigo que se estuda na faculdade ou para fazer prova, para concurso, para OAB, porque na prática muito pouco a gente via, né? E agora, por conta de toda essa situação emergencial e depois até do comentário do presidente Bolsonaro a respeito de um artigo lá na CLT que fala, quem está colocando aí, está fazendo decreto, municípios ou estado, tem um artigo lá que vocês vão ser responsáveis pelas verbas decisórias. E também está chovendo perguntas e muitos empresários acreditando que talvez esse seja o caminho. E nesse momento, tanto na área médica quanto na área trabalhista, empresarial, que é a área que nos toca, né, é fundamental que os nossos colegas, advogados e advogadas, estejam preparados, né, para esse momento aí. Então, sim, sem dúvida. De fato, é o caso de aplicação do Fato do Príncipe ou não. Eu já dei a minha opinião, quem me acompanha sabe que eu penso a respeito, mas tem muita gente que ainda faz uma... Eu costumo falar, né, ele brinca que tem um sócio no seu escritório, ou caso seja sozinho, o Dr. Google, né, e vai buscar aquelas informações apenas no Google, e muitas vezes tem informações relevantes, mas às vezes as informações são equivocadas, que na prática não é bem assim que funciona. Então, falando um pouquinho, já entrando aí nos temas que a gente pensou para conversar hoje, essa portaria aí, como é que funciona aí? É verdade, então, que médico vai ser chamado aí, vai ser pego na porta de casa e vai ter que atender? Inclusive, até eu recebi algumas piadas aí em grupos de WhatsApp, inclusive, fique em casa, porque parece que tem uma portaria aí que estão chamando todo mundo, e se não tiver jeito, você vai ser atendido por veterinário. Parece que até veterinário é que vai atender nessa portaria. Como é que funciona isso e de que forma há um direito de resistência do médico ou não em relação a isso? Como é que está funcionando, Oswaldo? Olha, Diogo, isso já deu tanta confusão, porque a portaria, no primeiro momento, ela deixou muito clara que a obrigatoriedade nesse momento é o médico fazer o seu cadastro e fazer o curso. É o cursinho básico de manejo clínico do Covid. E não é só o médico, né? Você tem ali todas as profissões da área da saúde, acho que são 14, se não me falha a memória, até o médico veterinário, que foi chamado, porque, veja só, a gente não vai ter que preparar todos os profissionais da saúde para fazer, por exemplo, a participação em termos de UTI complexa, digamos assim. Só que a gente está vendo que os estados estão montando aí os hospitais de campanha, né? Esses hospitais de campanha, eles vão fazer o atendimento inicial, vão fazer triagem, vão ter leitos, mas não é alta complexidade, não. Então, para fazer essa triagem inicial, para fazer o acompanhamento diário, e ficar monitorando esses pacientes, né, que ainda não atingiram digamos assim, uma gravidade maior, o caso, tá ótimo, é perfeito, porque todos eles vão ter a capacitação, todos eles vão fazer o treinamento online aí pelo Ministério da Saúde e vão saber fazer o manejo clínico do Covid, é isso. Agora, quando o caso começar a agravar, é aí que você vai direcionar esse pessoal para os hospitais onde tem uma UTI preparada para isso, vai precisar entubar, vai precisar fazer
até o protocolo clínico com a cloriquina, que o pessoal está falando, que em casos mais graves já está autorizado a utilizar a cloriquina e tal. Então, só que assim, por enquanto, ninguém foi chamado para nada, ninguém tem que fazer nada, pode fazer o cadastro, faz o curso. Teve uma confusão, porque o próprio ministro, na sua manifestação, né, na coletiva, acabou falando que nem o cadastro era obrigatório, mas não é assim não, na portaria está dizendo que eles deverão fazer. Os conselhos de classe vão encaminhar o seu cadastro e o profissional da saúde tem que ir lá no portal e fazer o seu credenciamento. Então, por enquanto, ninguém foi chamado. Há alguma penalização, há algum procedimento, por exemplo, ético a ser instaurado contra esses profissionais, caso eles não apresentem ou façam esse cadastro? A portaria eu dei uma lida, né, Oswaldo, eu achei ela bem vaga, assim, nesse sentido. Na nossa parte trabalhista também houve algumas críticas na forma da colocação do texto legal. Foi até mais elogiável na medida provisória 936, aquela que fala da suspensão e redução. Ela é mais pesada do ponto de vista de muitas referências, artigo para cima e para baixo, mas tecnicamente eu achei ela mais bem escrita, mais clara. Eu lendo essa portaria, de fato, algumas situações ali eu fiquei com um pouco de dúvida, assim, tem implicação, é o conselho que vai fazer essa fiscalização, a remessa desse cadastro vai para o conselho, ou tem alguma outra regulamentação que vai vir? A medida provisória, por exemplo, estabeleceu a comunicação, a necessidade, por exemplo, das empresas comunicarem o acordo individual feito com seus empregados de redução ou suspensão do contrato de trabalho, mas o empregador precisa comunicar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias. Só que ainda não tem na medida provisória como faz essa comunicação, como é que manda essa transmissão. Depende de regulamentação que ainda não saiu. Isso também precisa ser feito nessa portaria? Como é que está a própria redação? Eu, talvez por não ser diretamente a minha área, talvez eu achei um pouco confuso em determinados pontos ali. O que você achou, assim? Não, então, eu achei que a portaria foi um primeiro balão de ensaio, como a gente costuma dizer, né? Eles soltaram essa portaria, tanto que no cadastro, o próprio profissional, quando ele entra lá no sistema do Ministério da Saúde para fazer o seu cadastramento, ele tem um box ali que ele diz se ele quer ou não trabalhar na ação estratégica. Então ali ele já pode dizer, ele faz o cadastro, mas diz, olha, não tem interesse em participar. Então, no primeiro momento, o que o Ministério da Saúde vai fazer? Vai fazer o levantamento, ele vai receber todas as informações dos conselhos, vai cruzar as informações, vai ver se o médico ou o profissional da saúde fez o cadastro, não fez o cadastro, e aí vai retornar para o conselho, vai dizer, olha, esses profissionais aqui não fizeram o cadastramento e nem o curso. Ok. Aí cada conselho vai avaliar. Sob o ponto de vista ético, o Código de Ética Médica tem um artigo, que é o artigo 21, que diz que é vedado ao médico deixar de colaborar com as autoridades sanitárias. Então, pode-se ter uma interpretação aí, mas eu acho que isso só vai acontecer se chegar num extremo de não ter profissional suficiente para atender. Né? Sim. Eu acredito que nesse primeiro momento é isso. O Ministério da Saúde vai avaliar esse banco que eles vão ter nacional, de todos os profissionais, vão ver aonde está faltando profissional, vão fazer esse mapeamento, vão pegar primeiro os que se voluntariaram a fazer. Se for suficiente, a história acabou aí. Entendi. Dependendo de onde a gente chegar, pode ser até que os civis sejam chamados para fazer triagem. A gente não tem ideia do tamanho da repercussão disso, né? Então, tem lá esse eu estou vendo que o Marcos está comentando aqui, não, tem um box, viu, Marcos? Eu recebi os prints, o pessoal da saúde me mandou, alguns me mandaram, você tem um campo lá para você colocar, se você quer participar da ação estratégica ou não, né? Então, tem esse box. Mas assim, façam o cadastro, não deixa de fazer não. No segundo momento, quando começarem as convocações, é que nós vamos ver quem pode ir, quem não pode ir, quem é empregado já está trabalhando no hospital privado, vai abandonar o hospital privado para ir atender o público. Então, todas essas ponderações vão ser feitas na hora que a pessoa for convocada. Por enquanto, a indicação é essa, façam o cadastro, oriente os profissionais de saúde a fazer o cadastro. É um cadastro importante para o Ministério saber se nós estamos preparados ou não. Você vê que os Estados Unidos já está chamando o profissional do exterior. Eles estão oferecendo um valor altíssimo mensal, acho que é $20 mil, uma coisa assim, por mês, para receber, para quem quiser ir lá, quem tiver o visto, tal, para quem quiser ir lá fazer, prestar serviço de saúde lá.
Porque eles já estão preocupados que não vai ter profissional suficiente. O Exército lá, enfim, está atuando de maneira bem pesada nos locais, né? Então, assim, é importante, porque tem que ter essa triagem. Ó, vou pegar aqui a Kelly, de vez em quando eu bato o olho aqui, eu peço alguma pergunta, tá, pessoal? A gente não está olhando tudo, se vai ter remuneração, né? A remuneração vai ter que ter. Vai ter que ter. A lei fala em justa indenização, né? Quando fala. Aliás, eu até mencionei na live esses dias que a própria lei do SUS, a lei 8080, que é que regulamenta o SUS, no artigo 15, inciso 10, prevê a possibilidade do SUS requisitar a mão de obra privada. Sim. Já está na lei desde 1990. Agora, assegurada a justa indenização. Vai brigar depois para ver o que é a justa indenização, né? Mas alguma coisa vai ter que ser pago, né? Ninguém vai trabalhar de graça para isso, não. Sim. Nós tivemos ali, aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós tivemos um decreto do governo estadual, já na próxima, acho que foi no dia 18 ou 17 de março, já suspendendo uma série de atividades, aquelas não essenciais, no dia seguinte, né? Então, muita gente acabou ali preocupado, o que eu vou fazer? Licença remunerada, posso dar férias? Não posso. Há uma série de regramentos na CLT própria para isso. Quem é possível trabalhar no teletrabalho, no home office, vamos mudar para essa forma. Quem poderia haver uma antecipação das férias ou não. O comunicado das férias individuais, que é de 30 dias, tinha que ser respeitado, não tinha como. Férias coletivas seria uma alternativa, mas também 15 dias de antecedência a comunicar previamente às autoridades competentes e o sindicato. E aí a medida provisória veio, a medida provisória 927, ela veio trazer um pouco de segurança nesse sentido. Eu já defendia particularmente a flexibilização daquelas regras da CLT por conta da excepcionalidade pelo qual a gente está vivendo. E no tocante às férias, a medida provisória trata disso. Possibilidade de antecipação de férias, então o empregado não tem o período aquisitivo ainda completo, mas pode, a critério do empregador, não precisa autorização do empregado ou concordância do empregado, pode colocar o empregado em férias, respeitando unicamente o prazo de 48 horas, essa comunicação ao empregado, tanto coletiva quanto individual. E na parte que toca a área de saúde, teve até uma inversão em relação à situação das férias. Então, se as atividades tidas como não essenciais, digamos assim, em linhas gerais, ela tem essa possibilidade de o empregador colocar de forma imediata o empregado em férias, comunicando ali, respeitando o prazo de 48 horas, para os profissionais da saúde, tem a previsão na medida provisória, inclusive, de que aqueles que estão de férias, eles podem ser convocados, suspensa aquelas férias, respeitando também o prazo de 48 horas, para que eles retornem imediatamente às suas atividades, né? Então, muita gente acabou me perguntando, por conta de renovações desses decretos, Diogo, eu dei férias aqui para o meu empregado de 7 dias, mas o governador veio lá e colocou mais tantos dias aqui, eu prorroguei as minhas férias. É possível? Em tese, eu vejo que é possível sim, respeitando o prazo de comunicação com 48 horas, o início das férias não pode coincidir com 2 dias que antecede feriado ou descanso semanal remunerado, não vejo maiores problemas. Mas agora também muita gente acabou se antecipando a isso e concedendo um período maior de férias, e agora, nesse meio tempo, veio a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, de redução salarial por acordo individual, e algumas pessoas querem fazer o que estão fazendo com a área de saúde, a área médica em especial, que é suspender aquelas férias já concedidas por conta dessa situação aí excepcional. Nesse caso, eu tenho clientes que são atividades essenciais, com corpo médico ali entre os seus empregados, e na minha avaliação, essa solicitação de retomada às atividades, não pode haver recusa do profissional, do médico em especial, mas também vamos falar ali de enfermeiros, enfim. Na minha opinião, do ponto de vista trabalhista, essa recusa desse empregado poderia até caracterizar uma penalidade a ele, uma aplicação de uma advertência, uma suspensão, ou na reincidência dessa conduta, caso seja necessário a imediato retorno, até para manter aquela atividade tida como essencial, poderia, na minha avaliação, aí fazendo uma análise do ponto de vista trabalhista, mas poderia, inclusive, importar uma demissão
por justa causa desse empregado. Tem sentido, tem havido impacto também dessa situação, desses reflexos trabalhistas na área médica, no sentido de, não, pessoal, tem que ir mesmo, isso pode ter esse tipo de implicação, porque daí eu falo como advogado trabalhista para empresas, para hospitais, para clínicas médicas, enfim, claro. Por força da lei. Há uma discussão até na nossa doutrina, né, juristas, que entendem que isso aqui pode soar inconstitucional, uma vez concedido, o objetivo das férias é o descanso, ele se desconectar justamente para usufruir aquele período de férias, mas, pessoal, não vamos esquecer que a gente está num período excepcional, em que essas regras precisam ser flexibilizadas. Se tem uma portaria determinando o cadastro, porque a gente pode estar numa condição de quase guerra, digamos assim, de chamar profissionais, talvez até civis, como você falou anteriormente, antes de chegar nesse estágio, na minha avaliação, por isso que eu entendo juridicamente tem fundamento, não vejo inconstitucionalidade nesse dispositivo. Eu, particularmente, recomendo que os meus clientes, os empregadores de atividades essenciais que têm o seu corpo clínico, médicos, enfermeiros, que determinem sim, caso seja necessário. E na tua visão, o que tu acha? Estou sendo muito rigoroso aí ou tem alguma alternativa do ponto de vista do direito médico, de uma recusa desse profissional, muitas vezes perguntando, mas ele pode se recusar a voltar ou mesmo dar continuidade ao seu trabalho com risco de contaminação? O que tu acha disso, Oswaldo? Não, primeiro que assim, a área médica tem algumas peculiaridades, né? Falando especificamente da medicina. Uhum. A grande maioria não é CLT, né? A grande maioria é PJ. Sim. Então, entre os médicos não está tendo muito problema com relação a isso. São contratos, pessoa jurídica com pessoa jurídica, tem ali as suas regras próprias, né? Então não está tendo esse problema. Agora, os outros profissionais de saúde, enfermagem, por exemplo, a enfermagem na sua maioria é CLT. Uhum. Né? Então, nesse momento aí, uma das coisas que... Eu acho que não está sendo rigoroso, acho que é isso. A gente tem que... Eu acredito que a gente tem que passar a ideia, né, para as pessoas de que é, de fato, um momento absolutamente excepcional. Sim. Em que, infelizmente, algumas garantias individuais estão sendo sobrepostas por garantias coletivas. Perfeito. Então, a gente nunca, acho que de 88 para cá, nunca se imaginou passar por uma situação dessa, né? Tanto que a Constituição de 88 ela é altamente garantidora, né, dos direitos individuais, né, os direitos fundamentais individuais. Mas ela tem as suas brechas, e uma delas é justamente a requisição administrativa, que está na Constituição. E a gente está vivendo tempos de guerra. É uma guerra contra um inimigo biológico invisível. Uhum. É uma guerra em que teremos muitas baixas, inclusive já estamos tendo. Hoje passou de 400 mortos. Uhum. A gente está vendo aí os Estados Unidos agora, né, que é o novo ponto aí é o novo epicentro, né, da pandemia, passando acho que hoje passou de 10 mil, não me falha a memória, é um número muito alto de óbitos, né? Então, assim, é uma guerra, né? O que eu acho é que, assim, a gente tem que estar muito preparado, juridicamente falando, e aí fundamental essa tua experiência trabalhista, para o pós-pandemia. Porque no momento da pandemia, não tem por onde correr. É chamado, tem que ir. Vai ser demitido por justa causa, vai ser demitido por justa causa. Porque as pessoas estão tomando decisões com base nas medidas provisórias, nas portarias, nos decretos. A gente não está conseguindo nem mais entender o que vale mais aqui. Se é a lei federal, se é o decreto estadual, se é o... Né? Em alguns casos... Há conflito entre decreto estadual e decreto municipal? Municipal, aqui, então, qual tem prevalência? O município tem competência legislativa para tratar de assuntos relacionados à saúde? Há uma discussão muito forte nesse sentido. Exatamente. Aqui nós temos muita discussão. O município de Florianópolis está sendo até um pouco... Santa Catarina foi um dos primeiros a fazer decretos suspendendo atividades. Florianópolis até um decreto mais rigoroso, estendendo o período de isolamento, de quarentena. E muita gente, posso voltar? Não posso, porque o governador disse que eu posso tal dia e o prefeito disse que não. Né? Então, há muita discussão ainda a respeito desse assunto. Mas só um parêntese também. Eu entendo isso, o pós-pandemia também vai gerar muitos reflexos.
na minha área, especialmente a retornar um número considerável de reclamatórias trabalhistas, mas, por um outro lado, Oswaldo, assim, também tem uma relevância muito grande no período de pandemia mesmo, né? Sim, Por conta da consultoria, daquilo que a gente pode estar orientando os nossos clientes, até para que evite futuras ações trabalhistas pós-pandemia, né? E eu estou me deparando, eu tenho feito, eu sempre te acompanhei, né, há bastante tempo, mas assim, um volume de lives que eu comecei a fazer agora, até por conta disso, muita gente tomando um certo choque de realidade, Diogo, cara, eu não sabia que era assim, eu não sei me portar numa situação dessa. Então, seja na área trabalhista, seja na área médica, amigo, se prepare, estude, busque conhecimento, porque talvez, a gente, como advogado, assim, a gente tem uma missão muito, muito bonita e agora, assim, a gente está sendo posto à prova também o nosso papel na sociedade de ajudar a soluções de conflitos para evitar futuras reclamatórias trabalhistas, futuros problemas relacionados à área médica também, né? O coronavírus eminentemente é um problema muito relacionado à área médica, e aqui também vou abrir mais um parênteses, mas já fecho também, até para agradecer, né, Oswaldo, eu acho que é justa também quem está na frente dessa guerra aí, principalmente médicos e todo o corpo aí de atividades relacionadas à saúde, enfermeiros, rendo as minhas homenagens também à polícia que está fazendo esse papel de manter quem está contra ou não, mas, gente, é uma determinação e tem que ser cumprida, né? Então, assim, rendendo as minhas homenagens, especialmente a essa categoria que você fala tanto e tão bem, que são dos médicos, então, assim, as minhas homenagens, porque sem esses caras, talvez o nosso cenário pudesse estar ainda muito pior, considerando até a circunstância da nossa saúde em geral no Brasil, né? Que não é das mais elogiáveis, mas ainda assim temos aí guerreiros aí que estão desempenhando bem esse papel, né? Exatamente, exatamente. E complementando, né, aquele ponto que você colocou, tem profissionais, por exemplo, da área da saúde, que eles estão de férias num lugar, mas eles aproveitam para fazer algum trabalho em outro lugar. Uhum. Então, quando você cancela as férias, né, ele vai dizer, mas eu peguei nas minhas férias 10 plantões para fazer em outro lugar. Isso acontece muito. Eles acabam aproveitando esses períodos e aí vai ter um outro tipo de justificativa. Você cancelou as férias, vai dizer, mas aí eu vou ter o prejuízo lá, mas você não deveria trabalhar nas férias, e aí começa aquela discussão, né? Agora, uma das coisas que o pessoal me perguntou pessoal de enfermagem, que faz aquele 12x36, né? Sim. Me parece que teve uma possibilidade de estender na medida provisória, passar até das 12 horas, enfim. E isso começa a preocupar, né? Pelo Na verdade, excesso de assim, trabalho mesmo, né? A jornada 12x36, ela já existia desde antes da reforma trabalhista, mas tinha a possibilidade de a gente implementar esse tipo de jornada, e a gente vai ver muito área médica, área de enfermagem, vigilância, mas pode ser para qualquer tipo de atividade, pode ser um vendedor numa loja, pode ter esse tipo de rotina. E a reforma trabalhista, de fato, permitiu a negociação, um acordo individual para implementar a jornada 12x36. Desde a reforma trabalhista, muita gente me perguntava, né, Diogo, pode fazer hora extra quem tem jornada 12x36? Tem muita gente que fala assim, proibido expressamente fazer hora extra em jornada 12x36. Eu, particularmente, eu não tenho esse entendimento, porque não tem essa proibição legal. Mas eu sempre recomendava assim, cara, não faz de jeito nenhum, porque o que vai ter o problema é que você precisa respeitar as 36 horas de descanso, sob pena de descaracterizar a jornada de 12x36. Então, muito embora eu entendesse que não fosse uma proibição legal, não era recomendável, porque até para a questão de organização das escalas ficava muito difícil. Essa realidade mudou agora por conta desse período excepcional. Então, enquanto perdurar o estado de calamidade, está autorizado, nesse caso aí, não só essa jornada 12x36, aquelas outras jornadas 24x72 horas também, né? Algumas jornadas nesse sentido. Inclusive atividades insalubres, às vezes empregado que trabalha em atividade insalubre não faz hora extra porque precisa de uma autorização prévia dos órgãos
do Ministério do Trabalho, no caso o antigo Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia, isso tudo acabou, essa regra foi flexibilizada. Então, para as enfermeiras que trabalham nessa jornada 12 por 36, a legislação está permitindo sim, e durante esse período de calamidade, flexibilizar a extensão da jornada, inclusive fazendo hora extra, com a possibilidade de futuramente compensar essas horas mediante um banco de horas. Isso não é um salvo-conduto para ultrapassado esse período. Gostei aqui, vamos colocar essas enfermeiras, porque a jornada de 12 por 36 já é uma jornada mais extenuante para o trabalhador. Então, ainda assim, exercer horas extras não é recomendável. Mas nesse período, de fato, também não entendo nenhum tipo de irregularidade legislativa nesse sentido. Tá. Muita gente tem muita crítica, né, Oswaldo? Mas assim, a gente não pode afastar o cenário que a gente está fazendo análise da legislação. Isso a gente não pode fugir desse... Sim, eu entendo, sim. Muita gente protegendo, está havendo um excesso de flexibilização de direito dos trabalhadores, e eu não acho... eu sempre costumo falar, né, o nosso papel de advogado trabalhista de empresas não é sacanear o empregado, mas tornar os empregadores melhores empregadores. Mas a gente tem... Esse período não tem, gente. Tem que flexibilizar e ponto final. A gente está vivendo uma guerra, né? Como você bem falou. Exatamente. E o que se tem colocado é que em algum momento vai faltar gente. Uhum. Então, essas flexibilizações, a meu ver, assim, claro que tem que ficar de olho no abuso, tem que ficar de olho, enfim, para que não se sacrifique demais, né? O pessoal que está na linha de frente, principalmente. Mas o que vai acontecer é que, em algum momento, todo o pessoal da linha de frente, em algum momento, vai ser contaminado pelo coronavírus. Uhum. Em algum momento, porque não tem como. O contato com o vírus, e esse é um vírus de transmissão muito fácil, né? Vai fazer com que, em algum momento, esse pessoal da linha de frente tenha contato com esse vírus. E já está meio que demonstrado assim, que a grande maioria, acho que em torno de 80%, nem desenvolve. São os assintomáticos que eles chamam. Uhum. Só que, por que a preocupação em fazer os testes no pessoal que está na linha de frente e tal? Porque um profissional da saúde assintomático que está na linha de frente, ele está transmitindo aquilo para um monte de pessoas sem saber. Então ele vai ter que ser afastado. Fez o teste. Mas eu não tenho sintoma nenhum. Não interessa, ele vai ter que ser afastado. E vai ter que ficar 14 dias afastado. Que é mais ou menos o período de recuperação do vírus. Aí ele vai... Então, a gente vai começar a ter muitos buracos nas linhas de frente. Muitos buracos. Por isso que essa legislação vai ter que dar conta de cobrir esses buracos. Seja pelo cadastro dos profissionais, seja estendendo jornada, infelizmente, de quem já faz 12, 13, 14 horas, porque senão não vai dar conta do atendimento. Então, o que nós estamos vendo é que, assim, até então, há uma estratégia, né, de preparação para a guerra. Se a guerra não vier, graças a Deus, melhor. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente volta a rodar o Brasil e acabou. Se ela vier, não dá para esperar a guerra chegar para começar a pensar no que vai fazer. Então, o que eu estou percebendo é isso. A grande preocupação de toda essa legislação que está vindo é justamente para deixar pronto para a guerra. Talvez algumas cedo demais. O próprio ministro comentou em alguma coletiva que talvez a quarentena tenha sido decretada antes do que deveria, poderia ter se esperado um pouquinho, mas aí também não dá para condenar. A gente está num momento excepcional. Né? Você vai falar com quem já viveu isso, tudo bem. O cara fala, não, você não tem direito de errar. Agora, quem está fazendo pela primeira vez... Né? Então, eu acredito que a gente vai ter e eu acho que terá que vir mais para poder manter, para ter a retomada da economia, para as empresas conseguirem se manter, né? Para os empregados conseguirem receber salário, que a gente está vendo medidas que estão sendo pensadas, até em termos de desoneração de folha de pagamento. Então, acho que isso tem que ter o equilíbrio aí, né? Assim, ó, até eu vou buscar a tua ajuda aí, né? A medida provisória, ela trouxe algumas flexibilizações também no sentido daqueles exames tidos como obrigatórios pela própria CLT, exame admissional, exame periódico, exame demissional.
a medida provisória ela fez essa flexibilização no sentido da exigência dessas consultas, enfim, né? Então, o atestado admissional, o atestado periódico, ele pode estar suspensa a sua exigibilidade enquanto perdurar o estado de calamidade e tem um prazo depois de, acabando aí essa suspensão acabando esse estado de calamidade, aí sim teria que cumprir, né? O atestado demissional, a medida provisória ela não flexibilizou no sentido de permitir futuramente que seja realizado esse exame demissional. Então, na verdade, para ser justo também, a medida provisória ela possibilitou que, caso tenha sido feito um exame periódico nos últimos 180 dias, se eu não me engano, depois eu pego aqui a legislação que eu tenho aqui no meu lado, não sei, 120, acho que 180, supriria a necessidade do exame demissional. O problema é que tem muitas empresas que precisam fazer o desligamento dos seus colaboradores porque estão vendo, não tem condições de manter esse tipo de emprego, mas não tem condições de fazer o exame demissional porque não tem médico, não tem clínica, não tem lugar que o faça esse exame demissional. Até seguindo até a recomendação. Você vai sair de casa, você tem que ficar em isolamento para ir para um ambiente que pode até ser mais propício à contaminação. Que alternativas, Oswaldo, me ajuda aí, que a gente poderia orientar? Meio complicado, né? Como é que vai fazer um atendimento médico? Eu vi que está vendo agora, o projeto foi aprovado no Senado, ainda está indo para a sanção presidencial, a questão da dispensa de um atestado médico daquele que está com suspeita de contaminação pelos primeiros 7 dias. Na parte, até a regulamentação do próprio Conselho de Medicina, o que faz numa situação dessa? Vale um atestado por WhatsApp, uma consulta virtual? O que a gente poderia fazer com segurança, até para que as empresas consigam contornar esse momento, né? Hoje, assim, com segurança, quase nada. Nada. Sabe, depende, doutor, o que eu faço? Depende, veja bem. O que eu acho é que eu estava até conversando com um colega que é dono de uma clínica de medicina do trabalho e ele estava com essas dúvidas, tá? A gente estava trocando ideia, né? Do que for possível, fazer à distância, né? Estou vendo até a colega que é lá, ela comentando. Alguma coisa que se der para fazer por telemedicina, faça. Né? Porque você fazer uma entrevista médica, né? Do histórico de saúde do paciente trabalhador, algumas coisas você até consegue fazer por telemedicina. E aí é o médico que vai avaliar isso, né? Então, assim, até porque grande parte desses exames, o periódico, são exames simples. Sim. Vão muito mais do que o trabalhador relata do que o médico tem de conhecimento, né? Sim. Do estado de saúde geral dele. Então, no máximo é uma questão de pressão, tal. Agora, você vai fazer uma entrevista com ele, porque se você está fazendo um demissional, de repente você já tem o histórico dele na empresa. Ele já fez outros periódicos, ele fez o admissional, e aí o médico consegue, como nós estamos falando agora aqui. Diogo, aqui no seu histórico consta que você tem aqui uma história médica de tenossinovite. Como é que está isso? Melhorou? Piorou? Tal. Você tem exames complementares que você tenha feito recentemente? Me manda aqui pela plataforma. Algumas empresas já estão com plataformas de telemedicina, tem empresas que estão fazendo por WhatsApp mesmo, enfim, ou outros aplicativos, tipo Zoom, né? Então, algumas coisas podem ser resolvidas assim. Outras não vai ter jeito. Outras não vai ter como. Outras vão ter que ficar suspensas mesmo. E aí, como está colocando, a Justiça do Trabalho vai decidir o que vai aceitar ou não. Né? Eu estou vendo até aqui, Oswaldo, desculpa te interromper rapidinho, mas só um comentário aqui, o pessoal... Demissional por telemedicina, a Germana colocou, a Viviane, né, como sugestão, o empregado pode fazer uma declaração de próprio punho, se comprometendo a fazer o exame demissional pós-isolamento ou uma autodeclaração. Vamos lá, assim, o que eu tenho recomendado, de fato, a empresa não pode manter em seus quadros, e vamos lá, fazendo bem, deixando bem claro, tem um monte de alternativas, tanto nas medidas provisórias 927 como 936, que ainda que tenha um risco de futura discussão de constitucionalidade, se é aplicável ou não, mas que minimizam os impactos, inclusive, que é o mais drástico de uma demissão. Mas tem muita gente que a gente tem que ser realista, que não vai conseguir suportar, e talvez cada dia que passe mantendo o empregado
talvez esperando ali para fazer um exame demissional, só vai aumentar ainda mais o custo. Nesses casos, assim, é uma opinião particular minha, tá, pessoal? Tentar pegar essa informação para o empregado, a comunicação que está sendo dispensado, não dispensado, né, mas assim, não está sendo realizado de forma provisória por conta dessa situação, ter a prova suficiente de que tem em determinados lugares que continua, permanece ainda esse serviço funcionando normalmente. Aqui em Florianópolis, por exemplo, em Curitiba também, que eu tenho clientes lá, não conseguiram fazer exame demissional porque não achavam lugar nenhum para estar fazendo esse exame médico. O que eu tenho orientado é o seguinte: olha, ainda que a medida provisória não tenha flexibilizado nesse ponto de dispensar o exame ou prorrogar esse exame, cara, se é essencial a sua atividade ou desligamento de determinado colaborador, faça, mas não deixe de fazer quando as coisas acalmarem. Se isso acontecer e esse exame demissional der como inapto, a empresa tem a obrigação de reintegrar esse empregado. É o risco que ela está tendo, e isso é risco da sua atividade, então não tem muita alternativa. Tem justificativa, caso até sofra uma fiscalização por conta, mas você demitiu e não tinha o atestado demissional? Não tinha, por conta da circunstância em que não permitiu a empresa fazer isso. E não é o fato de não ter condições de fazer um exame demissional que vai garantir uma espécie de estabilidade para esse empregado. Mas ciente de que isso é um risco que a empresa vai estar correndo. Eu tive um cliente agora que me perguntou: Diogo, e o admissional? Olha, ele tem a possibilidade de jogar aí para frente quando acabar o estado de calamidade. Mas é um risco que você está contratando de eventualmente colocar dentro dos seus quadros alguém que não esteja apto, que num exame admissional, antes da contratação, você não contrataria por conta de um problema médico que ele tinha. Então, você está querendo correr o risco ainda assim, e daí é uma análise que quem tem que tomar essa decisão, né, Oswaldo? É o nosso cliente, não somos nós, né, advogado. Mas, assim, não tem fórmula pronta, tá, pessoal? O que a gente tem que fazer é tentar achar alternativas para tentar minimizar esse risco, né? Mas o risco permanece, não só do ponto de vista de questionamento da legislação, mas, nesse caso aí, de uma flexibilização daquilo que a própria medida provisória não flexibilizou, né? É difícil. A advocacia... Não, é difícil. E eu acho que o principal de tudo nessa história é a boa-fé. Sim. Né? Eu acho que demonstrando boa-fé você já tem metade do caminho andado. Né? Uhum. Então, assim, a questão do exame demissional é justamente porque se você não fizer, você não vai ter a imediatidade. Ou seja, pode ser que esse empregado demitido venha adquirir alguma patologia depois, sim, que você não vai ter como dizer que não foi em decorrência do trabalho, porque você vai demorar 2, 3 meses para fazer. Sim. Então, eu acho que se puder fazer alguma coisa, e aí as empresas entrem em contato com os seus médicos do trabalho, entrem em contato, pelo menos é o que eu vejo agora, com as empresas, né, médicas, as clínicas de medicina do trabalho, para ver o que é possível fazer à distância. O que for possível fazer por telemedicina, faça, porque a telemedicina está autorizada. Aliás, não está nem proibido as clínicas funcionarem. Não está proibido. Sim. O que se indica é que elas tenham os cuidados mínimos para não evitar acúmulo de pessoas, né? Para evitar, cada pessoa que entra e sai, você faz a higienização do ambiente, né? Você não deixa as pessoas próximas em salas de espera, né? O médico do trabalho tem que estar paramentado com os EPIs necessários. Se tiver aquela máscarazinha cirúrgica para pôr a hora que a pessoa chega, tal, põe aquela máscara só para fazer o exame. Então não está proibido. Não está proibido, não. Então, conversem as empresas aí, batam o papo com os seus prestadores médicos para viabilizar alguma coisa, porque você vai reduzindo, né? Se você tem 10 empregados que você vai demitir, você conseguiu 5 deles fazer por telemedicina, você já reduziu o teu problema em 50%. Sim, né? sim. E é isso, e sempre mostrando a boa-fé. Quer dizer, por que não deu para fazer o demissional por telemedicina? Por isso, isso, tal. Faz o empregado, manda o telegrama, tal, que ele deve comparecer assim que passar a pandemia, ele vai ser solicitado. E é isso, e se respalda pela boa-fé. Acho que não tem muito como fugir disso, né, Diogo? A Edilete está colocando aqui, né? Nós adotamos a declaração para fazer pós-demissão, mas sabemos que o funcionário não vai fazer. Então, na verdade, assim, por ocasião da demissão, que é sempre um momento extremamente delicado, mas uma demissão mal conduzida gera problemas muito maiores, né? Então, a empresa também precisa
estar bem preparada, ter profissionais capacitados para fazer esse tipo de desligamento, principalmente agora, mais ainda, né? Num cenário desse, em que a expectativa de desemprego é muito grande, e esse profissional demitido retomar o mercado de trabalho, ele sabe que ele vai passar uma séria dificuldade para conseguir. Mas o importante é a gente tentar, de alguma forma, Edirete, minimizar aquilo que está ao nosso alcance, os riscos de uma situação dessa natureza. Então, documentando, o empregado tendo ciência que não está sendo feito por conta dessa situação excepcional, até para que, se houver uma futura discussão judicial, que pelo menos tenha o mínimo de amparo aí à empresa para justificar a não exigência aí desse documento, né? Mas, de fato, é uma realidade bem difícil. E aí, que a gente... não Diogo, algumas coisas que podem ser pensadas, né? De repente a gente pode pensar em estabelecer um checklist básico quando você vai demitir o funcionário, para que ele responda um pequeno questionário. Aí, ó. Se ele aí, tem, solução. Como se for, como você faz, por exemplo, quando você vai entrar num plano de saúde. Uhum. O plano de saúde pergunta para você: tem alguma doença pré-existente? Você está com problema de saúde? Você está com alguma coisa? E aí o próprio RH da empresa faz, não é, pelo amor de Deus, não é uma anamnese, não, e ninguém vai fazer ato médico aqui, não é isso não. Sim. Mas já para saber qual é a condição de saúde que aquele empregado está sendo demitido. Né? Por mais que ele vá fazer depois do demissional, ele já se compromete com algumas coisas que ele está apontando ali. Você tem ciência de um problema de saúde? Você passou por alguma questão recente? Fez alguma cirurgia recente? Algum questionáriozinho básico para ficar claro que ele não está tendo, que ele está saindo, ele não tem ciência, pelo menos, de nenhum problema de saúde, entendeu? Então, você faz, muito na esteira do que estão fazendo em termos de autodeclaração, né? Alguns órgãos estão adotando, alguns órgãos públicos estão adotando a questão da autodeclaração de saúde. É mais ou menos nesse sentido, né? É mais ou menos... É uma ideia, me veio agora. Não, mas cara, assim, ó, eu acho uma brilhante ideia. Na verdade, tudo que tem para... Porque ele não supre, obviamente, o atestado demissional, mas é uma forma de minimizar, de alguma forma. Eu sempre coloco assim, né, do ponto de vista da análise futura da boa-fé, de ambos os lados. Né? Exatamente. E nesse caso, o cuidado, o zelo que a empresa teve, inclusive documentar isso, ter a participação. Às vezes, pessoal, uma alternativa, eu sei que está muito difícil, muita gente tem me criticado. Diogo, tu busca a solução aí, fala lá e faz um acordo com o sindicato não quer negociar. Se for possível, eventualmente... faça essa homologação dessa rescisão, muito embora também a reforma trabalhista tenha tirado essa obrigatoriedade de empregados com mais de um ano, não há mais a necessidade de homologação no sindicato, mas talvez numa situação dessa, levar, até porque quem representa os interesses dos empregados é o sindicato ali da categoria, talvez seja uma alternativa também, aqui buscando formas de minimizar, né? Só passando aqui, essa questão me perguntaram já também, só aproveitando, Oswaldo, a respeito assim, desses atestados de isolamento, de quarentena, o que a empresa precisa, qual tipo de atestado que precisa ter para considerar uma falta justificada? Porque muitas vezes fica porque tem suspeita que o vizinho, o filho, acompanhou o filho, estão com... uma tosse ou uma suspeita de gripe, mas para manter o protocolo de cuidados aí nesse momento excepcional, permanece ali em isolamento. Que tipo de atestado, que tipo de informação precisa constar num atestado médico aí, o que seria mais recomendável para trazer segurança da justificativa para esse atendimento de isolamento ou quarentena? O que a gente deve exigir aí dos médicos? Eu digo a gente, empresa, para ter fundamento, até se porque pode ser, falta justificada, não é? Nesse período que a falta é considerada justificada, o empregador não pode demitir o empregado, né? Então, o que fazer aí numa situação dessa? Dá uma luz aí para a turma. Não, tá difícil, porque justamente a ordem é não vá para o hospital, né? Não vá em consultas médicas. Então, a não ser que seja um caso efetivo de acompanhamento e tal, mas a ordem geral é para evitar. E o que alguns órgãos têm adotado é a tal da autodeclaração de saúde. Então, a pessoa faz uma autodeclaração dizendo que ela está próxima de pessoas que têm corona, que têm
já foram diagnosticadas e tal, e essas pessoas têm que ficar no isolamento obrigatório, de no mínimo 7 dias ou 14, dependendo da situação. Os médicos que estão tendo contato, que estão diagnosticando, ainda que é um diagnóstico clínico, porque não tem exame para todo mundo, não tem como testar todo mundo, né? A gente está vendo isso. Eles estão atestando e eles já fazem um relatório de todos os membros da família. Legal. Então, aquele relatório médico já vale para todo mundo daquela casa. Sim. Então, se aqui na minha casa eu for diagnosticado com o Covid, o médico vai perguntar qual é a relação das pessoas que estão comigo aqui dentro. Todo mundo tem que ficar em quarentena aqui, acabou. Acabou. Então, e ele vai colocar no relatório dele o nome de todo mundo que mora comigo. Então, a minha esposa vai levar esse relatório para o trabalho dela e vai ter finalidade de atestado, entendeu? Sim. Pelo período necessário de análise do desenvolvimento do Covid. Então, porque fatalmente ela vai ter. Se eu estiver em casa, ela vai ter. Sim. Como eu comentei, quer dizer, é um vírus que se transmite muito rápido, muito fácil, né? Então, ela vai ter. Então, ela vai ter que ficar nesse isolamento, mas ela não precisa ir até um hospital para dizer, olha, o meu marido está com corona, eu vim aqui para pegar um atestado, para eu também... Não, o próprio médico que atestar a minha condição de saúde, ele já vai... Tem uma portaria do Ministério da Saúde, não vou lembrar o número agora, no meio de tantas portarias, mas tem uma que já tem até um anexo em que o médico deve preencher. O paciente também deve assinar aquilo, porque se ele fizer alguma violação, aquilo é crime, é violação de medida sanitária, né? Então, e ele põe o nome da família toda, e esse relatório vai servir para isso, né? E assim, né, quando a gente fala de bom senso, da boa-fé, também assim, a boa-fé sempre deve ser prestigiada. Então, você e o empregador, eu sei que muitas vezes há um certo abuso, né? Até por conta desse projeto aí que foi recentemente aprovado no Senado. Pô, mas agora então vai todo mundo dizer que está em isolamento, que tem uma suspeita e não vai vir, não precisa nem apresentar absolutamente nada e eu tenho que pagar esse cara ainda, né? Então, assim, vamos também acreditar na boa-fé. Eu sei que quando a gente fala isso parece um sonho, aquela utopia que não existe, mas assim, se você está pedindo uma flexibilização também de direitos até para manter a sua atividade, vamos confiar no empregado que também é o seu parceiro, que faz a roda, a máquina funcionar aí na sua empresa. Sem dúvida. Há a prioridade agora do coletivo em cima do individual. E de fato, se houver uma suspeita, ainda que futuramente, se fosse o caso de testar ali, tivesse condições de fazer o teste ali para testou positivo ou não e deu negativo, o cara estava me enganando aqui. Não, era uma recomendação até para evitar, talvez ele foi contaminado e foi assintomático ou não, na verdade não foi, mas era uma recomendação por uma questão de cautela também, né? Então, exatamente. Assim, a boa-fé tem que valer sempre para os dois lados, né? Então... Isso, e eu vou aproveitar só pegando a pergunta aqui da Kika Andrade, é o seguinte, também se adaptar para receber atestado agora por WhatsApp, por e-mail. Sim, perfeito. Não dá para querer que leve o atestado lá pessoalmente na empresa. A medida provisória, ela ela fala também isso, né, dessa possibilidade de utilização dos meios aí de comunicação, WhatsApp, até mesmo de negociações coletivas que são importantes. Houve a redução do prazo para essa negociação coletiva, as comunicações podem ser feitas por WhatsApp, enfim, é uma outra alternativa, como a gente falou, né? Nessa hora tem que, de fato, flexibilizar. A gente está quase aí indo para o finalmente. Está quase sendo derrubado. Mas o Instagram assim, daqui a pouco derruba a gente. Derruba a gente. Mas assim, um ponto que eu acho assim, que a gente não poderia deixar de falar é a previsão, que eu acho que é o artigo 29 da medida provisória 927, que ela não considera a contaminação do Covid-19 como doença ocupacional, ok? A não ser que haja a comprovação do nexo causal dessa contaminação. Especialmente agora, né, que a contaminação passou a ser comunitária, de fato, é difícil a gente conseguir identificar aonde que houve a contaminação. Foi no local de trabalho, não foi? Então, muita gente criticou isso. Pô, mas agora vai ser praticamente impossível ali para o trabalhador. Mas, assim, vamos ver o outro lado também. Se a gente não tem condições, mesmo uma empresa que mantenha rigorosamente todas as cautelas e precauções, treinamento, luva, tem ali o seu álcool em gel, tem a máscara, enfim, é um pouco complicado responsabilizar.
mas especialmente para o pessoal da área da saúde, a probabilidade de ter o nexo causal reconhecido é muito maior, porque, de fato, o trabalho em si já envolve Sim. o risco da contaminação, né? Então, Exatamente. o que eu recomendo para as empresas é ter a cautela necessária, as precauções ali, fornecendo EPIs, treinamentos para os empregados, de forma até a minimizar isso, porque também se você mantém um ambiente com muita aglomeração, se alguém ali ficou contaminado, a probabilidade de conseguir casar esse nexo de causalidade nesse caso aí é muito grande. E maior ainda, né, Oswaldo, em quem está na atividade médica, o médico em si, ainda que não seja por si só a garantia de que vai ser reconhecido o nexo causal, mas a chance, evidentemente, é muito maior, né, até por conta de que ele sim tá, a atividade dele envolve o risco de contaminação muito maior por conta até da facilidade de contágio do vírus, né? Sim, exatamente. E aqui, na verdade, o que houve retirou ou deixou claro que não se presume o nexo de causalidade, né? Sim. Porque se deixar aberto, você pode presumir. Aqui ele disse, olha, não se presume o nexo de causalidade, ele tem que ser provado. Ponto. É só isso que está dito. Não. E eu só queria fazer um comentário aqui, Diogo, rapidinho também, que eu vi que passou questão de atestado, o pessoal falando de atestado médico. É o seguinte, só para deixar bem claro para o pessoal, atestado médico não é presente para funcionário. Né? A gente chama aqueles atestados médicos graciosos, que o médico às vezes faz, meio na dúvida, tal. Receber um atestado médico que não está de acordo, que não concorda, denuncia o médico no CRM. O CRM existe para isso, tá? Então, não vamos deixar também, por um momento de pandemia, acontecer abusos em termos de atestação médica, tá? Então, Legal. acho que é o bom senso dos dois lados aí, tá? Atestado médico também não é para isso, não. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quanto tempo? Estamos acabando aqui, né? Estamos acabando, cara. Então antes que a gente, antes que nos derrube, na verdade, assim, quando o papo é bom, né, Oswaldo, a hora passa Passa muito voando, rápido, né? passa voando. Assim, queria mais uma vez aí agradecer. Então, antes que o Instagram nos derrube, mas assim, queria agradecer mais uma vez aí esse nosso bate-papo, como eu falei, que seja o primeiro aí de muitos. Sempre que precisar, fica à vontade para me dar um alô, que vai ser um prazer participar, porque eu sei que se eu fizer o convite, você prontamente vai atender, porque um bom amigo como não vai me deixar na mão. E esse, na verdade, não foi nenhum convite nem de um lado nem do outro. Foi um ajuste que a gente foi fazendo já há algum tempo, né? Muito legal, Oswaldo, participar aí da nossa primeira live. Terão outras, né? Certamente, primeira de muitas. E aí, enfim, para quem está acompanhando aqui, pessoal, semana agora começa a jornada trabalhista, né, Diogo? Opa! É isso aí. Jornada trabalhista, terminando a jornada trabalhista, começa a maratona do direito médico. É isso. E aí, é conteúdo para vocês, pessoal. É conteúdo gratuito que a gente faz aí uma semana inteira, só levando informações para vocês a respeito das nossas áreas aqui, para vocês poderem estar sempre ligados em tudo que está acontecendo, né? Show. Como a gente falou antes, né, Oswaldo? Assim, em momentos de pandemia, antes de pandemia também, tão importante quanto, né? Adquirir conhecimento é sempre um dos melhores investimentos que a gente faz. De fato, ter uma boa casa, ter um bom carro, poder viajar, tudo, mas uma das coisas que não se tira da pessoa é o conhecimento adquirido. Então, esse é, sim, um grande investimento. Até, já aproveitando aqui, a gente já está nos últimos minutos aí, mas assim, sabe que eu não estava com programação de abrir o meu curso agora recentemente. Eu abri uma turma agora em fevereiro, não estava no meu planejamento, mas assim, cara, diante do cenário que eu tive de gente me perguntando, Diogo, e o curso? Cara, eu quero comprar e não sei o que e tal. Olha, sim, deixa eu ver o que eu vou fazer. Daí a gente sentou, eu ali, a minha equipe, disse, vamos fazer ou não vamos? Tá, vamos. Daí a gente começou a tentar ajudar de algumas formas. A gente tem uma comunidade no Facebook chamada Plantão Coronavírus. Tem ali legal. centenas, eu até não olhei, já deve estar em milhares ali, de advogados inscritos, pessoal se ajudando, trocando modelos, enfim, tirando dúvidas ali, mas a gente quis ir além e assim, unicamente abrir ali, nova turma, vamos fazer uma jornada, cara, e amanhã, a partir de segunda-feira, às 8 horas da noite, live diária com mais de 2 horas de conteúdo aí, vou falar bastante coisa, férias,
teletrabalho, hora extra, suspensão do contrato de trabalho, redução salarial. Então, várias opções que as medidas provisórias trouxeram e opções aí para a gente